Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Priscila de Souza Lima, eu sou terapeuta sistêmica quântica e para mim é uma grande honra poder falar com você novamente. Seja muito bem-vindo ao meu canal aí no YouTube. Vou deixar também aqui as minhas redes sociais para você poder seguir, tá? E vai ser uma grande bênção poder contribuir com a transformação da sua vida. E toda transformação ela vem através do conhecimento. E hoje eu quero trazer uma palavra muito abençoada que Deus tem falado profundamente comigo. E eu gostaria de poder compartilhar com você. Então, se você puder, abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11. De qualquer forma, eu vou ler também aqui, tá? A morte do amigo Lázaro. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: Esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou a seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Aos que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhe respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Ah, que coisa linda! Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o nosso bem, estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Vou dar uma pausa aqui. Gente, como a Bíblia é fantástica, como... Olha, se você precisa, se você ainda não tem um relacionamento íntimo com Deus, com o Espírito Santo, com a tua centelha divina, eu te aconselho, eu te estimulo a ter, porque é extraordinário. Quando eu leio essa palavra aqui, eu sinto a presença de Deus de uma maneira tão gloriosa. É como se o meu coração, meu interior, ele tivesse literalmente fluindo rios de águas vivas. Eu sinto, chega uma emoção muito grande e eu quero, em nome de Jesus, que Deus me capacite agora para eu poder passar para você aquilo que talvez eu não consiga descrever em palavras, tá? Então você me perdoe já pela minha humanidade, porque realmente o que eu sinto aqui no meu coração é uma fé tão grande, é uma presença tão extraordinária de Deus que eu tenho muita dificuldade em transmitir aquilo que eu estou sentindo para você. Então vamos lá. A morte do amigo Lázaro. Só aqui você já tira um monte de explicação. Lázaro, aleluia, era amigo de Jesus. Amigo de Jesus. Então,
quando Lázaro ficou doente, você vê que eles já tinham uma história com Jesus, eles já conheciam Jesus, eles já tiveram a oportunidade de estar junto de Jesus, e naquele tempo não era como hoje, né? Jesus ele veio literalmente para se transformar no nosso exemplo de como nos relacionarmos com Deus. Mas os homens naquele tempo não tinham o Espírito dentro deles, como nós temos hoje. Havia uma separação entre o homem e Deus. E Jesus ele trouxe essa possibilidade, ele refez essa possibilidade. Ele é o caminho até o Senhor, né? Então, Lázaro ele ficou doente e obviamente naquele tempo também não tinha nenhum tipo de infraestrutura médica como tem hoje. E as irmãs de Lázaro mandaram avisar a Jesus de que, olha, realmente a situação está complicada, Lázaro está doente. Aquele a quem amas, Jesus, está doente. Talvez elas quisessem... sabiam que Jesus era provavelmente extremamente ocupado. Sabiam que Jesus tinha inúmeras coisas para fazer. Jesus estava em Cafarnaum, Jesus estava na Judéia, Jesus estava em tantos lugares viajando e fazendo o ministério dele. Naquela época não tinha avião, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada. Então elas mandaram avisar Jesus e falaram assim: olha, Jesus, Lázaro está doente. Bem provavelmente Lázaro talvez começou a sentir mal. É uma coisa passageira, talvez faz aqui um chá. Não melhorou? Vamos ver, quem sabe amanhã você acorda melhor, no dia seguinte está ruim. Aí elas começaram a perceber, realmente o negócio é sério, é complicado. Vamos mandar uma carta para Jesus, porque verdadeiramente eu acredito que só quem pode tratar Lázaro e curar Lázaro é o Senhor. Então vamos mandar rápido, porque Lázaro talvez ele morra. E elas tinham a expectativa, né, de que Jesus largasse tudo que ele estava fazendo para ir ao encontro de Lázaro e poder curá-lo. Maria, ela fez uma das ofertas mais lindas que a gente vê na Bíblia. Naquele tempo, as mulheres elas guardavam, né, um perfume, uma pequena vasilhinha, botilhazinha de perfume, como se fosse o dote delas. E Maria tinha um perfume muito precioso. E a palavra conta que um dia Jesus estava na casa dela e ela lavou os pés de Jesus com aquele perfume tão precioso. E ela secou os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. Então olha para você ver o amor que eles tinham. E Jesus aqui, a Bíblia deixa muito claro que Jesus também amava a Marta, a Maria, não amava somente a Lázaro. Então, quando você ama, você se preocupa, né? E Jesus já, quando ele ficou sabendo dessa informação, e obviamente ele já estava sabendo dessa informação pelo Espírito, ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Essa enfermidade de Lázaro não é para a morte. Através dessa enfermidade vai haver milagres. Então olha para você ver como é tremendo você ter uma vida com Deus, assim como Jesus tinha uma vida com o Pai. Ele tinha tanta intimidade que ele não era pego de surpresa em absolutamente nada. Cristo ele tinha uma rotina de oração, uma rotina de busca espiritual que nós também devemos ter, porque hoje não existe nenhuma diferença entre Jesus e nós. Nós somos tão filhos de Deus quanto Jesus era. Então, Jesus ele já chega para os discípulos e fala: olha, essa enfermidade de Lázaro não é para a morte. E os discípulos eles não entendiam. É muito engraçado você ver a diferença que faz o Espírito Santo dentro, porque quando Jesus morreu e ele nos deu essa oportunidade, e depois ali em Pentecostes, né, no capítulo 1 de Atos, a gente vê isso, a descida do Espírito Santo, como muda a história. Esses mesmos discípulos que não entendiam nada, mas se ele está dormindo, ele vai ficar bem. Eles passam a fazer milagres, porque a diferença, gente, a gente precisa ter esse contato com a nossa centelha divina, com o Espírito Santo de Deus, ou seja o nome que você quiser dar.
precisa ter. E Jesus, ele chega uma hora, ele fala, não, agora tá na hora de nós irmos lá porque Lázaro morreu. E conta aqui que ele chegou 2 dias, 4 dias, né? Ele já estava morto há 4 dias. Então, dessa carta que elas mandaram, dessa correspondência que elas mandaram para Jesus, já passou muito tempo até ele chegar, não é verdade? Então, vamos lá. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Eu imagino o coração de Marta e Maria, porque naquela época, como que essas meninas iam ficar, gente? Como que elas iam ficar? Quem que ia cuidar delas? Como é que elas iam sobreviver? Como elas iam... Lázaro provavelmente, a Bíblia não fala sobre os pais deles, provavelmente eles eram órfãos. Lázaro talvez fosse o irmão mais velho que cuidasse dele, das meninas. Elas eram solteiras, não eram casadas. Olha a situação que essa morte trouxe. Elas estavam desesperadas e ele já tinha morrido há 4 dias. Então, na cabeça delas não havia mais nenhuma possibilidade. Não havia possibilidade. E se você conhece um pouco da anatomia humana, se você já teve a oportunidade de saber, com 4 dias o corpo já está em decomposição. Já está em plena decomposição. Então, verdadeiramente, não há mais o que fazer. E as pessoas mesmo falavam, olha, já está cheirando mal. Ele já entrou em decomposição. Ora, Betânia fica próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Então, olha a situação. Jesus ele já tinha escapado de lá porque os judeus já queriam matá-lo. E lá no meio daquele funeral, daquele ambiente de dor, de sofrimento a qual as irmãs de Lázaro estavam, Lázaro morto, muitos dos judeus já estavam ali, então era até mesmo perigoso para Jesus se aproximar. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Então, Marta já saiu ao encontro de Jesus. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós pensamos as mesmas coisas, né? Nossa, se Jesus estivesse aqui na minha casa, eu não teria, sei lá, me divorciado. Ai, se Jesus estivesse aqui, eu não teria ficado doente. Se Jesus estivesse aqui, se Deus estivesse me vendo, se Deus realmente existisse. Quantas situações a gente coloca, né? Se Deus realmente estivesse aqui. Só que do outro lado, Jesus sabia tudo que estava acontecendo. Deus já sabia tudo o que estava acontecendo. Então eu quero lhe dizer a primeira coisa, Deus conhece a sua história, Deus conhece a tua vida, Deus sabe o que está acontecendo dentro da tua casa. Ele conhece. Você precisa agora abrir as portas para que ele possa entrar na sua casa. Literalmente te fazer uma visita. Ir lá para ressuscitar algo que você precisa, que talvez já tenha morrido. Talvez há 4 dias, há 4 meses, há 4 anos, há 4 décadas. Não sei quanto tempo você está esperando por esse milagre. Mas, aleluia, o caminho está aqui. Amém? Eu sinto a presença do Senhor. E é poderosa, é sobrenatural. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Olha que tremendo. Jesus, eu sei que se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas eu também sei, Jesus, que mesmo agora que Lázaro está morto, tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Então, ela mostra ela confessa a frustração dela e, ao mesmo tempo, ela confessa a fé dela. Ela estava desnuda diante de Jesus, ela abriu os sentimentos dela. Isso também é um segredo.
Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. Quando Maria ouviu isso, Maria declarou a fé dela. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Marta, desculpa, disse isso. No último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim mesmo, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Às vezes eu dou uns tremeliques assim, porque eu sinto a presença poderosa do Senhor, a unção do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Você pode abrir a sua boca e declarar isso também. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, porque você é um com Cristo. Você é uma com Cristo. Aleluia. E do mesmo jeito que Cristo era a ressurreição e a vida, você também é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, naquele momento de dor, naquele momento de desespero, naquele momento em que, Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Naquele mesmo momento, Marta abre a boca dela e declara a fé dela. Ela declara. Então, independente da situação que você esteja vivendo hoje, você precisa declarar e ter consciência de quem você é. De quem você é, porque o teu sofrimento de hoje, momentâneo, ele não invalida quem você é. Marta abria a boca e falava: eu sei, Senhor, que tu és o Cristo, aquele que deveria vir, o Messias tão esperado. E hoje, independente da sua situação, talvez a tua vida esteja uma destruição, esteja uma morte, esteja cheirando mal, literalmente. Você pode abrir a sua boca e falar: eu sei que tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu sou a filha de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Depois de dizer estas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Marta, bem provavelmente, ela foi consolada por Deus. Aleluia. Por Jesus. Marta foi consolada. Ela ouviu uma palavra. Talvez ela não tivesse entendido aquilo que estava por vir. Mas o coração dela foi inundado por esta fé. E ela sabia com quem ela estava conversando. Ela sabia que ela estava diante da solução da vida dela, do Messias tão esperado pelos judeus. Ela sabia disso. E ela corre e vai ao encontro da irmã dela e fala: Maria, Jesus está aqui e está te chamando. Jesus não falou nada disso com ela. Jesus não mandou chamar Maria. Mas talvez Marta quisesse também que Maria tivesse aquela mesma oportunidade de falar com o mestre. Talvez hoje seja esse é o meu desejo. Poder chegar para você e falar: olha, Jesus está aqui e deseja falar com você também. Deseja falar com você. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Então, você que está me ouvindo, levanta-te apressadamente e vá ao encontro do Senhor. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Quantas pessoas, né? Quando sabem que você está lá no momento de dificuldade,
de destruição, que você muitas vezes está frustrado. Quantas pessoas chegam até você só para te ver ali chorar? Talvez muitas pessoas quisessem verdadeiramente consolá-la, mas muitas pessoas ali estavam, vou lá, talvez ela vai lá no sepulcro chorar, porque aquilo ali era um evento, as pessoas choravam, tinha que chorar, manifestar sua dor, e etc, etc, etc. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, estavam um chororô. E Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Quando ele viu Maria chorando, e todo aquele chororô, porque aquelas pessoas elas achavam que tinha acabado, que não havia esperança. E não tem nada que doa mais a alguém. E essa é a dor do meu coração. É muitas vezes eu trato todos os dias com pessoas com inúmeros problemas. Isso me comove, isso me dói ver uma pessoa achar que não tem esperança. E eu estou aqui hoje para dizer que tem esperança. Que tem esperança. Que tem salvação, que tem transformação para a tua vida, mas você precisa conhecer a verdade. E é essa verdade que vai te libertar. E Jesus queria também que aquelas pessoas conhecessem a verdade. Aleluia. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocastes? E eles indicaram: Senhor, vem e vê. Onde que você colocou? Onde é que está o seu problema? Onde está a sua situação? Aonde está? Talvez você possa falar: meu casamento, meu filho, a minha vida financeira, a minha vida espiritual, minha vida emocional. Estou doente, estou com câncer, estou com o que? Onde está? Onde está? Onde está? Jesus chorou. Jesus chorou. Profundo amor do Senhor. Profundo amor do Senhor. Talvez você possa achar que Deus não se comove com os teus sentimentos. Deus se comove com os teus sentimentos. Deus se importa com você. Mas é necessário que você conheça a verdade. É necessário que você saiba quem você é. Para que você tenha acesso a esse Deus que você tanto clama. Então os Jesus comentaram: olha para ele, vede como ele o amava. As pessoas achavam que Jesus estava ali no meio para chorar junto. Porque as pessoas não sabiam que poderia acontecer alguma coisa ali. Achavam que não tinha solução para aquela história. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Olha para você ver, lá no meio daqueles que estavam como, já tem aquele lá que está levantando. Epa, peraí. Se ele ressuscitou, se ele abriu os olhos do cego, se ele fez com que um cego enxergasse, por que ele não veio aqui então? Fazer com que evitasse que Lázaro morresse. Olha para você ver. Olha para você ver, no meio daquela situação já se levanta a calúnia, já se levanta a boca, muitas vezes maldita, a boca da acusação, não era? Se você tem tanta fé em Deus, por que a sua vida está desse jeito? Não é assim que muitas vezes falam? Se você é um homem, uma mulher que busca a Deus, pererê, parará, por que a sua vida está desse jeito? Por quê? Não tem muitas pessoas que perguntam, mas nós vamos dar uma resposta agora. Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tira a pedra. Tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Imagina a dor de Marta. Senhor, não tem mais o que fazer. O irmão já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Talvez hoje você chegue para Jesus quando Jesus está aí dentro da tua casa. Talvez você está ouvindo esse vídeo e está aí pensando: ai, Priscila, por que eu não ouvi essa palavra antes?
Poxa, se eu tivesse ouvido essa palavra antes, talvez eu não tivesse tomado tal e tal decisão, talvez eu não tivesse tomado a tal atitude. Se eu tivesse ouvido essa palavra 1 ano atrás, eu não sei. Por que você gravou esse vídeo só agora, Priscila? Já cheira mal. Encorajou a Jesus. Eu não te falei que se creres verá a glória de Deus. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças porque me ouviste. Em outras traduções está assim, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. O Senhor sempre me ouve. Aqui, olha para você ver. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Olha para você ver que coisa tremenda. Jesus teve um diálogo ali de muita intimidade com o pai dele. Olha, papai, eu estou falando isso, eu sei que o Senhor sempre me ouve, papai. Graças eu te dou porque o senhor me ouve. Obrigado. Mas eu estou falando isso só porque eles estão aqui ouvindo, papai, porque eu conheço você. Olha o nível de intimidade de Jesus com Deus. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre, sempre me ouves. Você pode dizer a mesma coisa? Sinceramente hoje, você pode abrir a sua boca e falar, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Você crê realmente que Deus ele te ouve, que Deus agora, se você abrir a sua boca e falar, papai, ele vai estar olhando para você, sim, meu filho? Sim, minha filha, diga. Estou aqui, minha filha. Pode falar, papai está aqui. Você acha que você tem essa intimidade com ele? Ou muitas vezes você chega diante de Deus, você tem dúvida se você é filho. Você tem dúvida se verdadeiramente você tem uma aliança com Cristo. Você tem dúvida da tua salvação, você tem dúvida de quem você é, você tem dúvida se Deus existe realmente, não é verdade? Quantas coisas a gente limitam a gente de chegar diante do Senhor, né? Olha para você ver. Saiu aqui, só um minutinho que eu já vou colocar aqui. Eu sei que o Senhor sempre me ouves. E tendo dito essas palavras, clamou em voz alta, Lázaro, vem para fora. Eu me emociono aqui. E essa palavra ela tem falado tem alguns meses no meu coração. Eu acho que todos os dias eu escuto essa palavra no meu espírito. Pai, graças eu te dou porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. É tão extraordinária essa palavra. Eu quero que você imprima essa palavra dentro do seu coração. A Bíblia fala, lá no livro, nesse mesmo livro de João, lá no capítulo 15, 14, são vários capítulos que falam que nós somos um com Cristo e Deus. E você precisa entender isso. Isso é a base de tudo aquilo que Cristo fez, é o pilar. Quando você for perguntado, se você se perguntar agora, o que foi que Cristo fez? Qual é o papel de Cristo? Você pode abrir a sua boca com toda segurança e convicção e falar, Cristo me fez um com Deus. Foi isso que Cristo fez. Ele me fez um com Deus. Quando você é um com Deus, esse um tem as mesmas características. Olha para você ver aqui, pegar um exemplo bobo. A tampa da caneta. Ela é uma só. Não existe 2, 3 na minha mão. É uma só. E ela tem as mesmas características. Essa pontinha de cá é tão vermelha quanto essa pontinha aqui de cima. É uma. Você tem as mesmas características com Deus. Então você não pode, de maneira nenhuma, chegar diante de Deus e falar, Pai, eu sou pecador, eu sou miserável, eu não valho nada, eu não sou ninguém.
Porque você é um com Deus. Você é um com Deus. Você é um com Deus. Se você chega e fala, Deus, eu sou miserável, você acha inconscientemente, você está falando uma coisa, mas aquilo que está saindo é, eu sou miserável, eu sou pecador, e você, Deus, é a mesma coisa, porque nós somos um. Então, você está vendo que a sua oração não é ao Deus que criou todas as coisas? Você faz uma oração, mas a sua oração não é dirigida a esse Deus que Jesus falava. Por mais que você fale, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, se você não tem a consciência de quem você é, você está abrindo a sua boca e falando, Pai, graças eu te dou porque o Senhor sempre me ouve, mas não é esse Deus que ouve, que pode fazer algo por você e que você é. Tá entendendo? Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia, Jesus tinha esse entendimento e foi para isso que ele morreu. Foi para isso que ele morreu, porque você hoje é um com Deus e isso precisa ser, o entendimento é a base da sua vida. Jesus, ele era tão consciente de quem ele era, que quando ele abria a boca, ele simplesmente falou, Lázaro, sai para fora. Ele não estava interessado em saber como que aquilo ali ia acontecer, porque ele sabia que essa não era a responsabilidade dele. Ele sabia que aquele mesmo que criou os céus e a terra junto com ele, daria conta do recado. Aleluia! Daria conta do recado. Então eu não sei qual é o seu problema. Talvez o seu problema, sabe? Você pode falar assim, ai Priscila, minha vida, meu casamento, minha vida sentimental, minha vida financeira, minha vida parará, pererê. O seu problema não é nada disso. O seu problema é que você não sabe quem você é. Esse é o seu problema. Aleluia! E eu não estou falando de religião. Eu não tenho religião. Hoje eu não tenho religião. Hoje eu tenho esse conhecimento e essa busca incessante por conhecimento. Aleluia. Não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com templo humano, não tem nada a ver com seita, não tem nada a ver com congregação, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com verdades espirituais que estão acima de todas as religiões. Você é um com Deus. Você é um com Deus. Você é um com Deus. Jesus, quando estava diante daquela oração que ele fez lá, se você pegar... Depois eu vou até fazer outro vídeo, porque essas palavras, elas são vida para mim, e eu quero compartilhar com você. Jesus, quando estava lá, nos últimos momentos, conversando com Deus, falou, Pai, tá aqui todos os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Eu faço essa oração agora, não somente por esses aqui, ó, que eles sejam um conosco, assim como nós somos um. Mas eu também peço por aqueles que hão de crer em mim, hão de crer nessa palavra. Então, naquele momento, Cristo estava falando de você, que hoje pode estar acreditando, que hoje pode estar se convencendo daquilo que Cristo fez por você. E eu não estou dizendo que você tem que virar crente, você tem que ir para a igreja, não estou dizendo nada disso. Porque a forma como você vai, ou se você vai ou se não vai, ter uma religião, isso é um problema seu, isso não diz respeito. Isso não muda o seu relacionamento, quem você é com Deus. Isso não muda. Então, querido, e tendo dito essas palavras, clamou em voz alta, Lázaro, vem para fora. Sai para fora, Lázaro! Aleluia! Por isso que muitas vezes, depois você pode olhar nos outros vídeos meus, eu estou fazendo uma leitura do livro Despertar da Consciência. E hoje mesmo eu gravei um vídeo falando ao seu comando. Pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer? Claro que pode. Mas não é pelas palavras, ela é pela consciência. Então Jesus, ele tinha consciência de quem ele era. Lázaro, sai para fora. E se Jesus tivesse falado baixinho, Lázaro, sai para fora. Lázaro tinha saído. Porque quando você tem consciência de quem você é e do poder que está sobre a tua vida, no nome de Jesus, as coisas acontecem. Por isso que ele falou, quando vocês pedirem, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, crendo em quê? Crendo em quê? Que vai acontecer aquilo que você vai, a sua oração está sendo feita? Não.
crendo em quem você é, crendo quem Jesus, o que Jesus fez por você. Tá entendendo? É tremendo. Gente, eu sou animada demais com as coisas do Senhor, porque são poderosas. Isso aqui são verdades. São verdades, verdades. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Que palavra maravilhosa é essa, né? Que palavra extraordinária. E é exatamente isso. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Deus tem falado muito ao meu coração. E muitos dos nossos problemas é justamente a falta de conhecimento da nossa real identidade. Nós somos um com Cristo. Nós temos livre acesso ao Pai. Hoje, talvez você esteja esperando que verdadeiramente Jesus venha até a sua casa. Você abra a sua porta e você encontre literalmente com Cristo. Para que o milagre possa acontecer na sua casa. Sem saber que você é uma com Cristo. Um com Cristo. E do mesmo jeito que Cristo abriu a boca e falou: Lázaro, sai para fora. Você cria a sua realidade. Você tem total autoridade dada por Deus de decretar a sua realidade. Então, esse é o princípio. Esse é o princípio de tudo. Quem você é. Quem você é. Quem você é. Amém? Eu espero que essa palavra traga vida para você, assim como tem trazido vida para mim. Tem transformado a minha história. Essa consciência de quem eu sou em Cristo Jesus. Quem eu sou diante de Deus. Eu sou uma com o Senhor. E Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Eu agradeço muito a você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal. Me ajuda a fazer com que outras pessoas também conheçam essa verdade. Eu conto com a sua colaboração, tá bom? Deixa aqui seus comentários, o que você achou. É importante para mim essa interação com você. Um grande beijo, fique com Deus.